Gente, vamos iniciar nosso evangelho, né? Tentar nos iluminar. Já tá tardinho, né? Tinha que ter sintonizado um pouquinho mais, mas a gente deu uma demorada aí, né? Mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Prossigamos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançado para as que estão diante de mim. Paulo. Se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que sobrecarregado de problemas não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentileza não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu corpo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o azurrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a benção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhe a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil antes das arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios sobre o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo bem. Então, o que nos fala, né? Nos fala que a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Procurar fazer o nosso melhor, né? Procurar estar sempre nos melhorando em alguma coisa e fazendo o nosso melhor. Tropeços existe na vida tropeços o tempo inteiro, né? Na vida de todos existe tropeços e a gente tem que aprender a lidar com esses tropeços, né? É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa aprender. Vamos então continuar o Evangelho. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não vemos tentando convencê-los de que são infelizes, ou melhor, que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada.
De onde é forçoso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar-se para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e resignação que muitos naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, coragem moral. O Espiritismo tem ainda a esse respeito outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz. A prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário no lugar do eterno tem por isso é menos terrível e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja, tentando a deixar neste mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega ao resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que ao se matar irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá esperam encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. Podemos concluir que quando todos forem espírita, não haverá mais suicídio consciente. Comparando, pois, os resultados da doutrina materialista e espírita sobre o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica da outra evita, o que é confirmado pela experiência. Então, o que nos fala, né? Que não pensar em Deus, né? Não pensar em Deus só nos faz mal. Não ter uma convicção da nossa necessidade espiritual nos faz mal. Então a gente tem que pensar em Deus, tem que ter uma convicção, né? Pra gente viver melhor, não é? Pra gente viver melhor. Senão, o que acontece? Quando a gente não pensa em Deus, existe um vazio horrível, né? Às vezes a gente fica numa desilusão horrorosa. Então, quer dizer, vale a pena ser assim? É como se fosse uma matéria ali cheia, sem nada. Então, a gente tem que pensar em Deus, sim, tem que pensar no nosso melhor, no nosso espiritual. O que faz a gente crescer é o nosso espiritual. A nossa mente, ela é tudo, né? Nossa mente é absolutamente tudo. Se a nossa mente estiver para baixo, a gente vai estar para baixo. Então, quer dizer, nós somos uma vibração, a gente é o nosso reino, né? Nós somos todo o nosso reinadinho. Então, como você vive? Você vive como você é por dentro. E realmente, né? O suicídio no nosso planeta, ele vai ter um término, sim, a partir da hora que as pessoas tiverem mais consciência de que se suicidou, já era. Você tirou a tua própria vida, já era. Ah, mas não vai receber nada. Então você tá aqui pra quê? Pra viver alguns anos e acabar tudo no nada? Ah, eu vou ficar no céu, eu vou ficar no inferno. Você fez o quê pra ficar no céu? Você fez o quê? Você fez o quê pra ficar no inferno? Ah, eu nasci numa família perrengue, minhas oportunidades foram horríveis, não ajudou em nada, eu entrei num caminho errado, eu vou pro inferno. Aí veio o outro bonitinho, eu nasci numa família lindinha, eu fui ajudada em tudo, eu vou pro céu. Isso é justiça? Né? Isso não é justiça. Mas falar que nascer numa família perrengue, numa família bonitinha, é justiça ou injustiça?
Não. Tudo existe um porquê, né? Tudo existe um porquê. Você tá numa família em perrengue por um motivo, você tá numa família bonitinha por um motivo. Porque senão não existiria justiça em você condenar, né, pessoas que tiveram poucas oportunidades. Nós, como ser humano, faríamos isso? Então, por que a natureza tem que fazer? Né? Ah, então você vai pro inferno. Não, gente. Reencarnação existe. Tá aí, quem vive é o espírito, a matéria é temporária. Se suicidou, vai exatamente para as vibrações do suicídio. Se suicidar não é legal, vai para um plano muito ruim. Você fica ali sentindo todos os motivos do suicídio, isso não é bom. É abreviar o mal como um mal muito maior. Então, vamos amar, né? É fácil amar? É difícil, porque se fosse fácil eu já estava fazendo isso. Mas vamos amar assim vamos começar a querer aprender essa palavra amar. Só da gente querer aprender essa palavra, significa que a gente vai se esforçar para começar a caminhar, né? Porque amar mesmo é para essas meia dúzias que vieram no planeta, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Frei, né? Frei, esqueci o nome dele, né? Francisco de Assis, né? Então, quer dizer, essas pessoas souberam fazer isso. Mas a gente, vamos pelo menos entender essa palavra, amar. Vamos colocar ela na nossa concepção, para a gente aprender a avaliar um pouco os defeitos alheios, que a gente também tem, para a gente poder julgar menos. A gente julga, eu particularmente, hoje que eu estou prestando atenção, que o julgamento é muito acima do que eu pensar assim, por mais que eu ache que eu não tenho preconceito, eu reparei e vi que eu tenho preconceito. Mas eu não tenho preconceito disso, daquilo outro, mas eu tenho preconceito do modo da pessoa pensar diferente do meu, né? É muita prepotência, né? Se você parar e pensar, por que outra pessoa tem que pensar igual a você? É muita prepotência. E a gente acaba, pelo menos eu acabo, andando nessa vida com toda essa prepotência. E aí chega uma hora e falo, nossa, tô me sentindo tal, né? A pessoa tem que pensar igual a mim. Então, quando eu falo já pensar na palavra amar, eu já tô pensando nisso, ó. Você não é a última bolacha do pacote, né? Tem pessoas melhores que você, tem pessoas piores, mas tem pessoas melhores. É assim que a gente tem que ir levando para aprender e viver um pouquinho melhor. Então, vamos encerrar o nosso evangelho de hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo evangelho de hoje. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar. Muito obrigada por esse ar, por a imagem da minha janela, pelo meu cachorrinho, pela minha mãe, pelos parentes, né, pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade de acordar. Obrigada pela oportunidade de ter tido um pouquinho de conhecimento já. Que seja feita sempre a vossa vontade e não a nossa. E assim seja.